Olá, tudo bem? Eu e minha amiga Gabriele Freire Xavier, do curso de Engenharia de Alimentos, estaremos explicando um pouco sobre biopolímeros e sua aplicação na engenharia de alimentos. Os biopolímeros são substâncias poliméricas solúveis e dispersíveis em água, e vêm sendo como objeto de investigação na área da nanotecnologia. São incluídos neste tipo de substância proteínas e polissacarídeos que têm como capacidade de formar géis em soluções aquosas, fermentação e cristalização de açúcar, controle de flavors dos alimentos processados, estabilizações e emulsões, espumas e dispersões. As principais ingredientes são as gomas, as carragenas, as gelatinosas, a pectina, proteínas, soro do leite e proteína da soja e do ovo. Assim será abordado a aplicação dos biopolímeros na indústria, considerando os aspectos de processamento. Os principais polímeros utilizados na indústria de alimentos, um deles é o agar, quimicamente um polissacarídeo complexo que se dispersa coloidalmente no meio aquoso. Meio aquosa quente, formado por resfriamento. Ele é um gel muito absorvível, não é absorvível, não fermentável e atóxico. Uma característica importante do agar é que ele permanece até menos 38 graus Celsius, ele continua em forma de gel. Ele é utilizado muito para fazer geleia, sorvetes, bebidas e conserva de carne, e entre outros. Amido é uma substância que encontra-se em reserva em plantas. Ele é culpado 70 a 80% da energia calórica consumida no mundo. Ele é obtido no milho, no arroz, no trigo, tubérculos e raízes. No caso a batata doce e a mandioca. Homopolissacarídeo. O amido de milho é caracterizado pelo gel, usado em alimentos que requerem viscosidade a quente. Já alimentos que precisam de refrigeração, esse amido não é o indicado, devido à cinerese. Cinerese é o nome do fenômeno que ocorre, que é a exudação da água. Mais apropriado é o amido de milho ceroso, que tem um amidopectina, altamente viscoso no cozimento, claro e coesivo e mais indicado. Carragena. Goma natural semi-refinada é uma mistura de ésteres e galactose dissolvida em água. É extraída de algumas águas vermelhas da família Rhodophyceae. Este polissacarídeo tem a particularidade de formar colóides em géis em meios aquosos de concentração muito baixa. Lambda é um agente expressante de frio a quente. Iota kappa, usado em produtos que se preparam em altas temperaturas e também resulta em géis estáveis em temperaturas ambiente, sem necessidade de refrigeração. A carragena retém a umidade do produto, eliminando a perda do líquido, e arrastam proteínas solúveis e competentes aromáticos que desequilibram o produto final. Celulose. A celulose é o polímero mais abundante na Terra. De característica fibrosa, localiza-se dentro das células das plantas. Tem estrutura linear, propriedade de não ser digerível e uma fibra insolúvel em água, e tem como ação fundamental a aceleração do trânsito intestinal, devido à capacidade de retenção da água. As metacelulose, gomas solúveis preparadas sinteticamente, é usado como surfactante, espessante, estabilizantes e formadores de partículas. Gelatina. Obtido na hidrólise parcial do colágeno, extraído de peles e ossos de certos animais. Valor nutritivo maior do que os outros polissacarídeos, que cumprem igual função
gelatificante. Apresenta-se em folhas, escamas, pó fino ou grosso. Esse material, em termo rígido, incha em água fria e dissolve-se em água quente, formando gel. Age na indústria como agente espessante, gelificante, emulsificante, floculante e clarificante. Pectina. As pectinas são polímeros de ácidos galacturômicos. O termo pectina é normalmente utilizado da forma genética para designar preparações galacturonucleanas, hidrossolúveis com graus variáveis de éster mutílico e de neutralização capazes de formar gel. Sua importância está na capacidade de formação de géis, fabricações de geleias e outro tipo de frutas em conserva. Deixa eu ver. Proteína da soja. As sementes são oleaginosas, são fontes baratas de proteína, embora apresente inconvenientes, como a palatabilidade, fatores tóxicos, cor e digestibilidade. A soja tem contribuindo em fabricações de bebidas, hambúrgueres, molhos, sopas, salsichas e pães. O óxido do seu uso depende das suas propriedades funcionais, tais como absorção da água, absorção da gordura, solubilidade, propriedades emulsificantes, propriedades espumantes, entre outras. Proteína do leite. Caseína, proteína do soro, proteínas associadas à fase lipídica. São as principais proteínas que pode ser absorvido do leite. De grande interesse tecnológico, como a solubilidade, a absorção e retenção de água e de gorduras. A capacidade de emulsificante, estabilizante das emulsões, capacidade de espumante e estabilidade de espuma. Gelificação, formação de filmes comestíveis e biodegradáveis, capacidade encapsulante e melhoria nas propriedades sensoriais. Goma arábica, extraída de duas espécies de acácia. Quimicamente ela é um polissacarídeo. Sua estrutura lhe confere propriedades tensoativas, utilizada para estabilização tartárica, para estabilização proteica e usado também expressamente em estabilizantes nos alimentos manufaturados, de cola e como expressante de tintas de escrever. Goma guar, polissacarídeo neutro, não iônica, extraída de leguminosas. É uma goma com alto peso molecular, devido ao calor e a presença de resíduos de galactose que dificultam a aproximação de polissacarídeos. Capaz de formar dispersões coloidais em água com elevada viscosidade por causa da sua pouca cadeia de ramificação. A viscosidade em água fria é a principal classificação da goma, pois as indústrias dependem muito da sua absorção de água e viscosidade. Em alimento, ela é utilizada como espessante, fixador de água e estabilizante, impedindo a formação de cristais de gelo e estruturas granulosas. Ela é aproveitada em congelados e molhos, mousses e etc. Goma xantana. Goma xantana é um polissacarídeo completamente atóxico, com maior estabilidade no mercado, por formar soluções aquosas de alta viscosidade, extremamente pseudoplásticas. A viscosidade é influenciada pelo tipo de composição no meio de fermentação. É aplicada como espessante, estabilizante, emulsificante, em energismo com outras gomas, podem ser gelificantes também. Proteínas do ovo.
Rica em proteína e com baixo teor de gordura, proporciona aos alimentos cor, viscosidade, emulsificação, gelificação e formação de espuma. A gema clara funciona como uma espécie de ligação entre com outros ingredientes. As proteínas formam géis por meio de polimerização ordenada das moléculas, formando rede tridimensional, ocorrendo um líquido viscoso para uma matriz viscoelástica. A clara e suas proteínas é usadas para fazer espuma. A clara com outros como pectina, açúcares, ácidos e é utilizado para a produção de substitutos de gorduras mais complexos e completos. A gema por si é uma emulsão, dispersão de gotículas de lipídio e uma fase contínua de componentes aquosos, usado para a produção da maionese, molho e etc. A quitosana. A quitosana é um derivado da quitina, obtido da carapaça dos crustáceos. Ela é como uma esponja, ela se liga aos lipídios devido à sua alta carga do polímero, caracterizado como cobertura de alimentos ou revestimentos, e protetores de frutas e legumes processados devido às suas prioridades antifúngica e antibacterianas. Oi, professor, eu sou a Gabriela Freire Xavier. Eu vou falar dos efeitos dos biopolímeros nas propriedades funcionais dos alimentos, que é como as propriedades físico-químicas afetam o comportamento dos alimentos, e isso contribui para a qualidade e atributos sensoriais dos produtos obtidos. A solubilidade, que é a propriedade primária, ela é relacionada com a capacidade que um material apresenta de ser dissolvido por um solvente, e depende da proporção de aminoácidos hidrofóbicos e hidrofílicos, constituintes principalmente presentes na superfície da molécula, e depende das interações termodinâmicas entre o biopolímero e o solvente. A gelificação, que é a capacidade de formação de gel, é o resultado da agregação de moléculas desnaturadas com a forma contínua de rede entrelaçada que exibe certo grau de ordem. Isso melhora a absorção de água e os efeitos espessantes. A formação e a estabilidade de espumas é a capacidade de uma proteína para formar espuma e refere-se à expansão do volume da dispersação proteica com a incorporação de ar por batimento ou agitação. Das consequências da desnaturação parcial e do desdobramento das cadeias peptídicas. As proteínas atuam como um estabilizante das espumas, através da formação de um filme flexível e coesivo, que envolve as bolhas de gás. E fatores que influenciam esse processo é o pH e a concentração de proteína. No pH isoelétrico, as espumas são mais estáveis, ele promove as interações proteína-proteína favoráveis e a formação de um filme viscoso na interface. A concentração de proteínas quer dizer que quanto maior a concentração, mais densa vai ser a espuma. A estabilidade é atingida por grandes concentrações de proteínas, aumentam a viscosidade e facilitam a formação de um filme proteico coeso em multicamadas na interface. A propriedade de emissão é a dispensação ou suspensão de um líquido em outro. É dividida em duas fases immiscíveis, a fase dispersa ou interna, que apresenta gotas finamente divididas, e a fase contínua externa, que é a matriz que se suspende as gotas. Para a estabilidade é necessário um agente emulsificante, que é a membrana protetora que evita a agregação e possui moléculas ampelíficas. As propriedades reológicas é a habilidade que uma proteína, que um biopolímero, tem de mudar as suas propriedades físicas. Ela depende do peso molecular, sua distribuição, de ligações intermoleculares, do comportamento da macromolécula em sua solução, a concentração, a temperatura, a intensidade da força aplicada sobre o material. Em sólido, a principal característica é a elasticidade, e em líquidos é a viscosidade, que é basicamente a resistência ao escoamento. A produção de filmes comestíveis é o aumento da validade comercial de produtos oferecidos. Tende à modificação da atmosfera ao redor, diminui as perdas por transpiração e desidratação e retarda o amadurecimento e escurecimento enzimático. Agora eu vou falar sobre a interação entre proteína e polissacarídeo,
que exerce influência direta sobre as propriedades macroscópicas dos alimentos. A mistura de biopolímeros é instável, já que estão suscetíveis a fenômenos de separação de fases. Esse fenômeno ele pode seguir dois caminhos distintos, que é a segregação, que se trata da incompatibilidade termodinâmica, e a coacervação complexa, que é a separação de fases associativas, e acontece quando tem compatibilidade termodinâmica. A coacervação complexa melhora as características funcionais dos polímeros de origem, como, por exemplo, o sabor, a textura, e é usada para encapsulação de agentes ativos, que é basicamente formar uma barreira de material que isola o meio interno do meio externo. E existem parâmetros que influenciam a formação do complexo proteína polissacarídeo, que é a estrutura, a densidade da carga, a força iônica, os valores de pH, e deve haver equivalência elétrica entre as espécies para que ocorra o que denominamos de ponto ótimo para a formação de um complexo coacervado.